R$ 7.500 de renda passiva com kitnet. Isso é dinheiro para você? Francisco de Assis, você é mineiro mesmo, Francisco? Mineiro, uai, da Gema. Eita, você é filho de quem? Rapaz, eu sou filho do José Raimundo e da dona Vilma. Aliás, já vou perguntando, qual que é a sua profissão? Rapaz, hoje me encontro cuidador dos meus pais. Com muito orgulho, já há quase 5 anos. A renda Mas passiva, né, permite algumas coisas, como ficar com os pais até nos momentos mais difíceis. Olha aí, já com certeza. E aí? Com certeza. E eu sou formado em Direito, tenho uma pós-graduação em Administração Pública. Fiquei por 8 anos trabalhando na prefeitura aqui da minha cidade, nos últimos 8 anos, antes desses 5 que eu estou cuidando dos meus pais, né? Eu tenho só uma irmã, que é minha sócia lá, e ela morava em Porto Seguro, na Bahia, médica veterinária. E aí agora no último ano, no começo da pandemia, ela resolveu vender tudo lá e voltar para Pouso Alegre para poder me ajudar, né, a cuidar dos meus pais, porque estava ficando um pouco complicado. E é neto de alguém muito importante também, né? Da Dona Clara. Por que eu sei que essa história tem que começar com a avó dele? Porque a avó dele é uma pessoa de visão. Então vamos falar da sua avó e como ela começou a história aí. Ela é a segunda esposa do meu avô. Meu avô, no primeiro casamento, foram lá quase 13 filhos, né? E a primeira esposa dele faleceu. E no segundo casamento com a minha avó, eles tiveram 3 filhos, né? Meu pai e 2 tias. E na época aqui, a cidade, como acho que muitas, né, de anos e anos atrás, era cidade de fazenda. O pessoal não tinha dinheiro em banco, tinha terra, tinha propriedade. E ao longo do tempo eles foram transferindo isso para a cidade em forma de imóveis, né? E aí, dos imóveis da minha avó, esse imóvel lá no centro, ela vendeu a parte da frente desse imóvel, era um imóvel muito grande. O meu pai herdou, né? A parte da herança, meu pai herdou essa casa. E nós fomos morar. Você disse que morou em Lambari? Não, minha mãe é de Lambari. Ah, sua mãe de Lambari. A minha mãe, como funcionária pública, ela foi chefiar uma repartição da Secretaria da Fazenda em Cambuquira, que fica pertinho de Lambari, Circuito das Águas também. E daí nós moramos lá por 12 anos. E essa casa ficou alugada aqui, né? E quando nós voltamos, precisamos voltar com uma certa pressa, porque minha mãe foi transferida de volta para cá, ia se encerrar a repartição lá, e nós fomos morar nessa casa lá. A casa já estava muito estragada pelo tempo, uma casa muito antiga. O habites lá é de parece que 1914. Era uma casa que havia sido reformada várias e várias vezes. Quando a gente desmanchou aqueles tijolões enormes, deu para fazer toda a base do prédio, né? A casa estava muito velha, e aí o projeto, e foi feito até a planta para isso, era fazer um sobrado, aproveitar o terreno que era no centro, fazer uma casa, né, baixa, com a parte de cima, enfim, só 2 andares. Chegou um palpiteiro, mineiro gosta de dar um palpite, né? Chegou um cara lá e falou assim: ô Zé, você está no centro da cidade, você vai fazer um sobradinho de 2 andares? Meu pai fazendo a base do prédio, começando a fazer a base do prédio. Por que você não coloca um prédio aí, sei lá, de 3, 4 andares aqui, para, sei lá, amanhã se alugar, ter uma renda? O meu pai, sem consultar o engenheiro nem nada, chamou o pedreiro e falou assim: ó, vamos mudar tudo. E aí o meu pai começou a desenhar ali 3 kitnets por andar. E aí falou: eu vou fazer. Aí chamou o engenheiro e falou: ó, eu quero que você mude o projeto, sem falar nada com a minha mãe. Eu quero que você mude o projeto para ontem, eu preciso erguer aqui um prédio para aproveitar o espaço. E assim foi feito, o engenheiro recalculou tudo, desenhou, e apresentamos o projeto na prefeitura, reapresentamos o projeto na prefeitura, e eu lá para os meus 15 anos, você gosta de perguntar aonde eu estava nos meus 15 anos?
E assim a gente foi fazendo o prédio. E assim, a história é um tanto quanto pouco longa, mas minha irmã passou na faculdade fora, tivemos que parar o prédio por um tempo, porque aí a faculdade era particular. Eu estou falando tudo isso para as pessoas entenderem que não é assim, né? A pessoa tem que cair na realidade, precisa ter suor, precisa ter energia, não é simplesmente vou fazer. É o que você falou, muita gente tem o prédio, recebe pronto, ou de mão beijada, ou tem muito dinheiro para construir e não colocou energia, não colocou sentimento naquilo, né? E eu puxei muita lata de areia e concreto para construir o prédio. Por quê? Eu não sei, vocês eu acho que receberam algumas imagens que eu mandei. Esse prédio, então, como a gente ficou com fundo, era um corredor, não tinha como entrar caminhão para descarregar areia, pedra, cimento. Tudo era descarregado na rua. Essa rua é uma rua de grande movimento na cidade, tá? E tudo era transportado na carretilha, com muito trabalho, né? A gente tinha muitos funcionários e tudo, mas eu sempre participei, sempre estava lá junto. Mas assim, vou te confessar que pé da vida, porque com 15, 16, 17 anos, sua prioridade é outra, né? É totalmente outra, não é construir... A gente não tem essa noção do que vai ser aquilo no futuro, né? E que hoje, graças a Deus, eu estou tendo condição de passar para os meus filhos. A diferença de vislumbrar uma coisa que para você ter lá na frente, você tem que construir, não adianta. A casa não começa do telhado, né? Meu filho, então, aqui a gente conversa com tanta gente que só quer o prazer imediato e o mundo é das pessoas que sabem adiar com diligência, tá? Chama-se dilação das decisões. E quando é que você deixa de ser criança? Quando você entende a relação de causa e efeito. Então o com filho certeza. de 15 anos quer saber que quando é que ele olhar e falar assim, nossa, vai ser tudo meu? Não tinha essa... Não quero saber de nada, eu quero ver a menininha que está passando lá, a filha do prefeito, que está passando lá do outro lado da calçada. Com certeza. Pois é, e os colegas... Mas eu demorei, né? Custei entender esse processo todo. Mas, graças a Deus, né, a coisa foi amadurecendo, a gente foi vendo. Construímos o prédio para alugar. Meu pai gastou uma grana danada. E aí ele falou assim, não quero mudar daqui. Porque a gente morava no centro... Minha mãe e ele aposentado e tal, já estavam aposentados, não vamos mudar daqui. E aí, que eu acho que assim, é muito, muito importante a gente escutar a história, né? O que aconteceu? Ele fez essa opção, não precisava de dinheiro, na época estava tudo bem, ele bem de saúde, e ficamos morando num prédio de 4 andares e 12 cômodos, 3 pessoas. Eu, ele e minha mãe. Minha irmã, nessa época, já morava em Alfenas, já fazia faculdade fora, né? E aí, não vamos alugar. Então, hoje eu entendo o quanto perdemos de renda, de dinheiro, de poupança durante, sei lá, acho que ficamos lá uns 5, 6 anos. Desse jeito. Aí, quando ele começou, ô Virma, minha mãe é a dona Vilma, né? Ô Virma, eu esqueci o óculos lá em cima. Pega pra mim, minha mãe subir a escada. Ouviu, me esqueci não sei o quê. Um dia minha mãe falou assim, chega, não aguento mais. Ele já também não estava com muita perna. E aí sim, ele resolveu a sair do prédio. E aí começaram a aparecer essas locações residenciais. Mas assim, tudo muito fio do bigode. Nem contrato tinha... E aí eu já estudando, aquela coisa toda. Então assim, estava lá, passava lá, tinha dia que passava para receber o aluguel, tinha dia que recebia aluguel de 2 meses, tudo na confiança, tudo, nunca tomamos calote. Mas uma coisa assim, totalmente amadora. Mas estava lá, o patrimônio estava lá, rendendo, você vê que a coisa é tão boa que sem você trabalhar muito, rende. Imagina você colocando tudo certinho, aplicando tudo que vocês ensinam. Eu entendi. Era o negócio do pai. Era justamente. O pai que é as coisas do pai. Não era uma coisa com certeza. Eu não recebia dinheiro, os aluguéis eram dele, é lógico. Todo o dinheiro que vinha para o caixa era da família, né?
a gente alugou, e a parte de baixo do prédio, 2 cômodos, que onde hoje eu estou construindo mais 2 kitnets, que é onde era a cozinha e a sala da casa, ficaram lotadas de coisas guardadas dele. Isso deve ter ficado, gente, presta atenção nisso, por cerca de uns 10 anos, sem gerar renda. Então, faz uma média aí de R$500, né? Cada uma são R$1.000 por mês, vezes 12, vezes 10, 12 anos parado. Corolla zero. Pois é. Corolinha. Então, eu não podia falar nada, porque o imóvel é dele. Ele passou em doação para mim e para minha irmã já, né? São as coisas de pai preocupado. Ele passou com um adendo na escritura de doação, de que eu e minha irmã, a gente só pode vender depois de 15 anos da morte dele. Por que tudo isso? Porque ele disse que aquilo lá é para os netos estudarem, para os bisnetos estudarem, enfim, com medo da gente vender aquilo, né? E eu sempre disse para ele: pai, a gente já entendeu que isso aqui é uma fonte de renda. Não se vende a galinha dos ovos de ouro, né? E o que o pai sempre ensinou, sempre passou para a gente é o seguinte: ninguém traz pote de ouro para você. Ninguém traz. Ninguém traz. E aí, quando eu comecei a assistir as suas lives, comecei a assistir, né, todos, esse cara tá de onda. Esse cara vai me ensinar a ganhar mais dinheiro do que eu já tiro de lá. E não sei o que, tá querendo me vender um curso. Ah, não. Sabe que aquela coisa de relutar, de não acreditar ou de ficar na... Mineiro é muito desconfiado, né? Não adianta, mineiro é desconfiado. Mas aí... a gente passa por esse amadurecimento e fala: não, peraí, o cara chegou num patamar que eu quero estar. E não que os ensinamentos do meu pai não foram suficientes até agora. Eu preciso amadurecer, eu preciso melhorar nesse sentido. Otimizar. Né? Otimizar a coisa, né? E aí, no dia de eu fazer minha inscrição pro 8.0, eu vou falar, confesso para você que eu tava ali com o cartão de crédito na mão e falei assim: gente, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Fiz, né? E vou falar uma coisa para você: foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Não é para jogar confete, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não só melhorei a minha situação de ver um negócio, eu vi uma possibilidade de crescimento pessoal e de passar isso para os meus filhos. Porque a verdade é o seguinte: da minha avó para o meu pai sempre houve uma melhoria, sempre houve um amadurecimento. Mas porque o que vocês fazem é profissionalizar a gente, né? E olha só que interessante, aqui a gente fala o tempo todo sobre você fazer com carinho, com paixão, e ele é a primeira pessoa a me ensinar que eu estou ensinando você a se profissionalizar. Como que pode você fazer com amor e dedicação? E aí a gente vai lá e está falando de profissionalização. Ou seja, para ser um profissional, você tem que pôr o seu coração e a sua alma no negócio. Você me ajudou a criar essa frase, cara. Obrigado. Momento em que você jogou areia para cima, carregou areia de latão, que o pai fez, que o pai alugou, você ainda estava de fora, olhando de fora da bolha. E o pai se virando, alugava, né? E aí você foi seguindo a sua vida. A partir de que momento, com que idade você estava quando o seu pai, quando você viu que a coisa era para você cuidar, que era para você, que ele passou para você assim, cara, agora foi na hora que ele adoeceu? Como é que foi a história? Sim, foi mais na hora que ele adoeceu. Porque aí ele já tem 2 anos que ele faz hemodiálise, né? Ele faz hemodiálise de segunda a sábado. Mas antes disso a saúde dele já foi debilitando, né? Ele é diabético e tudo, né? Então, e aí eu fui tendo que assumir, minha irmã sempre fora. Minha irmã saiu de casa com 17 anos e não voltou mais. Ela voltou agora com 40 e poucos anos. E aí eu preciso colocar um capítulo especial, não deixa eu esquecer, que são os agregados, quando se agrega pessoas na sua vida e que somam no seu propósito de vida.
é uma coisa, assim, eu fico vendo o tempo todo, me permita fazer essa colocação, que sempre a Patrícia está aí num segundo plano de imagem, né? Ela sempre está aí nas suas costas, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza absoluta que você só está aí com toda essa segurança porque você tem a retaguarda dela. Porque eu acredito que se você não tivesse a retaguarda dela, é lógico, a sua segurança de falar, de fazer, de acontecer, de dar bronca, de pintar e bordar, é porque você tem a segurança de ter uma pessoa que te puxa a rédea quando precisa, que te ajuda, né? E tem que ser assim, né? E esses agregados, sejam eles de aliança ou não, são fundamentais, né? São muito fundamentais. Eu recebi aqui o Gustavo, que é meu cunhado, é um cara, e é o seguinte, é um perigo. Você fala para ele, cara, eu tô pensando, aquela parede ali, aquela porta, eu acho que a gente devia tirar, tá tão velha, não sei o quê, trocar por um blindex. Quando você volta, ele já arrancou a porta, ele já arrancou a janela. Ele fez toda a diferença. E aí eu te pergunto, você conheceu Viver de Kitnet, qual foi a frase que eu gritei no deserto que pegou você pelo fígado aí, pelo coração? Rapaz, eu acho que, olha, eu não vou poder te dizer uma frase específica, mas eu acho que aqui pega, foguete não tem não tem ré, né? Eu acho que quando você começa uma coisa e que você vê propósito e vê fruto naquilo, cara, só se a gente for muito louco, muito burro. E assim, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante para mim, estar aqui dando esse depoimento, sabe o que é? É a consideração e o respeito com aquelas pessoas que estão começando agora. Aquelas pessoas que ainda estão buscando o terreno, que ainda plantaram a semente do sonho, não é nem a kitnet semente, porque seria muita maldade, muita irresponsabilidade da minha parte receber o que eu recebi, né, da minha avó, aquela coisa que veio lá de trás, do meu pai, enfim, a minha irmã, eu não posso aqui, eu tenho aqui que dizer que a minha irmã durante muito tempo ficou ausente, ela não efetivamente ajudou a cuidar disso aqui, e ela veio num momento muito importante e trouxe, né, o Gustavo veio, é o que eu falo, o agregado, ele veio para somar numa fase muito importante, muito difícil para mim, porque eu queria implementar tudo que eu aprendi no curso, mas eu não tinha disponibilidade de tempo. Hoje eu sei que eu estou aqui gravando com você, mas ele está quebrando as coisas lá. Eu sei que ele está lá e está fazendo o que precisa ser feito, né? Eu não podia deixar de dar meu testemunho, porque é em consideração essas pessoas que ainda estão lá no comecinho. Porque eu recebi, entre aspas, de mão beijada, e tem muita gente que está correndo atrás, então a gente tem que servir de inspiração. É difícil, não é fácil, não tem varinha de condão, mas é possível. Mas entender que o inquilino que está lá merece o respeito, né? De não ter que lavar o prato dele na pia do banheiro, que é isso que acontecia, né? Então, quer dizer, não pode, você tem que dar dignidade, é o mínimo que a pessoa que vai estar ali, e aí o que ela acontece? É o que você sempre fala, a pessoa te paga com satisfação, porque ela teve benefício, né? Eu tenho um inquilino lá que já falou, ele me paga, ele me dá 12 cheques adiantado. Ele me paga por ano e já me dá 12 cheques adiantado. Eu falei assim, eu rasgo tudo aí no preço velho, você pode botar o preço novo. Ele está numa impaciência danada para mudar, entendeu? Para kitnet melhor. Para kitnet melhor, entendeu? Tem uma coisa que o pessoal não pegou aqui ainda, é o seguinte, nós estamos falando com dois Francisco. O Francisco que olhava o negócio do pai e o Francisco que pegou o kitnetite. Quem é novo na live não sabe o que é kitnetite. Kitnetite é uma paixão, um amor, é uma coisa que tira o seu sono. Você está vendo que dá para colocar um inquilino em 10 metros, em 20 metros, que se tem uma laje você pode fazer uma kitnet, se tem um recuo, não pode fazer no recuo, você fica cozinhando. E aí você fez o treinamento, eu falei assim, olha, quando eu convido as pessoas para o treinamento, eu falo assim, cara, você tem 15 dias para ficar com a gente e eu não quero que você venha no treinamento e encher meu saco, eu devolvo seu dinheiro, eu aperto um botão lá, que nem sou eu que aperto,
que eu ordeno o pessoal que está comigo, vai, devolve. Se tiver um nego falando uma besteira aqui, você devolve. Eu não quero, eu quero só gente afiada. Você teve 15 dias para ficar com a gente aqui dentro. Aí você pegou a kitnetite. Quem era você antes da kitnetite? Quem era você depois da kitnetite? Fala para nós. As mudanças, elas são assim, elas não são de uma hora para outra. Eu não consegui sentir aquela coisa, hoje eu sou um e amanhã eu me tornei outro. É uma coisa que você vai amadurecendo. Porém, eu já cheguei a ficar César e Patrícia, 3 horas da manhã. Por quê? Porque é o seguinte, você quer comer, você quer cada vez mais aprender mais. Por quê? Porque cada hora te mostra um fundamento diferente, uma coisa diferente. E eu, particularmente, não sinto que isso ele se materializa só em obra. Ele se materializa em mim como pessoa, em mudança de paradigma, mudança de pensamento para a vida, né? Então, hoje, eu com 47 anos, estou experimentando uma situação de viver diferente, de querer diferente. Eu tenho os meus sonhos. Eu hoje mexo com tijolo, a hora que eu estou lá ajudando a carregar tijolo, tirar entulho, eu tô vendo a minha passagem para Itália, para Portugal, entendeu? Deixar os filhos depois, vocês vão aprender a cuidar disso aqui, mas eu vou ter que desfrutar um pouco. Antes de vocês desfrutarem, eu que vou desfrutar. Infelizmente, lógico, meu pai desfrutou, mas hoje parte desse fruto está indo para cuidar dele. Eu hoje posso me permitir não trabalhar, tem 5 anos que eu não trabalho, quer dizer, entre aspas, né? Que eu não estou fechado, eu não desenvolvo outra atividade a não ser olhar os meus pais. Isso você quem que está me permitindo? As suas 8 horas solares, olha, tem um monte de gente pegando a manhã mais fresquinha e gostosa, que podia estar fazendo um pão no fogão a lenha, vai entregar suas melhores 8 horas solares, que é essa hora aí, 7h30, 7 horas, até 5 da tarde. Aí você só te sobra a noite para viver e o fim de semana, olha só. E assim, o importante, o que ele está dizendo? Vocês conseguiram entender a pegada? Ele vive de kitnet. Ele teve o poder de escolha. No momento em que ele viu que os pais dele estavam precisando de um suporte, ele pôde dizer, eu vou cuidar. Porque tinha uma renda de segurança para fazer isso. Ele não precisava, porque quanta gente que vê pai e mãe passando sufoco, adoecendo, e não pode deixar de trabalhar, porque se deixar de trabalhar não consegue comprar remédio para o pai e mãe. Entende a segurança que ele conseguiu? E aí, assim, além disso, então quer dizer, ele consegue ter o poder de escolha de estar cuidando do pai e da mãe, e ao mesmo tempo, ele está conseguindo melhorar o patrimônio para aumentar a renda e aumentar ainda esse suporte, esse colchão de ar, como a gente fala. Parabéns pela sua jornada de poder cuidar dos pais. Você deve ser um bom marido também. E é o que você falou, quando o Gustavo veio para te ajudar, quando a Patrícia veio para me ajudar, eu estava empreendendo com velocidade, mas eu estava de terceira. De terceira a 120 por hora é quase para quebrar, para cair doente. Patrícia entrou na minha vida aqui, ela saiu da TV um ano depois que eu saí, quando eu falei, pode vir. Ela veio, aí eu passei a ficar de quinta, né? Então hoje a gente está de quinta marcha. Viver de quinta marcha, gente, quando você está viajando, você está com o carro na quinta e você está 100, 110, o carro vai fluindo, é gostoso, né? Então na quinta marcha é melhor a vida. Então aqui a gente ensina o kitneteiro a viver na quinta marcha, não ficar a 120 por hora de terceira, 140 por hora de terceira. Quem gosta de dirigir sabe disso. Então hoje eu quero muito honrar seu pai. Como é que é o nome dele? É José. É o José. Então, a bênção pro seu José. Depois mande foto para nós. Mande uma foto dele. José Raimundo. Te agradeço. E se prepara que nós vamos em Pouso Alegre aí mostrar suas kitnets quando o vírus der uma pausa. Aliás, aproveitar se tiver a vacina aí em Pouso Alegre, eu vou correndo.
Obrigada. Eu queria agradecer de coração por você compartilhar sua história, compartilhar seus sonhos, compartilhar suas conquistas. E é uma maneira também da gente reconhecer o esforço da sua avó, do seu pai e sua, que está também fazendo a diferença aí para melhorar o patrimônio e para garantir o patrimônio dos seus filhos, dos seus netos. É lindo de ver isso. E a gente fica muito feliz de saber o seguinte, porque eles já vêm de família kitneteira, né? E ele veio com a gente para o treinamento VDK, mesmo já sendo kitneteiro, né? Então, isso a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas que estão abertas a aprender, né? E melhorou e profissionalizou o negócio dele a partir do treinamento. A gente fica muito feliz de ouvir isso. Muito obrigada de coração. A principal coisa que ele percebeu no curso é que ele pode ter um contrato verdadeiro, que funciona. Ele mostrou a pastinha com as garantias, tá? Entendeu? Exato. Então são esses fundamentos que você exercita ao extremo, a ponto de ficar acordado de madrugada assistindo aula, porque você passa a ter a necessidade da velocidade, porque o resultado está logo ali na frente quando você organiza seus esforços.